pressão de sódio, potássio e cloreto é diminuída. O volume urinário pode estar aumentado, diminuído ou inalterado. É aconselhável ao médium perceber como ocorre em seu organismo para evitar desconforto durante a sessão mediúnica. A secreção de renina, ligada à pressão arterial, é aumentada, representando mais um fator para o surgimento de hipertensão arterial nos médiuns, que normalmente segue uma evolução caprichosa, aparecendo e desaparecendo aparentemente sem nenhuma razão orgânica. F. Pulmões. As pressões pulmonares, arterial e venosa são elevadas. Isso ocorre porque há redistribuição de sangue a partir da circulação sistêmica, do restante do corpo, para a pulmonar, devido à contração da musculatura mais forte nas grandes veias sistêmicas. O sangue é desviado para os pulmões, vindo do restante do corpo, o que é necessário para aumentar a oferta de oxigênio para o corpo, especialmente para os músculos, que estão produzindo mais ectoplasma. O médium tende a respirar mais profundamente, podendo ser observada a dilatação das narinas. Isso também se relaciona diretamente ao tipo de espírito comunicante e é antes uma reação do organismo do médium às necessidades energéticas do transe. G. Coronárias. O fluxo sanguíneo coronário é elevado pela adrenalina. O fluxo aumentado ocorre mesmo quando não há aumento de pressão arterial na aorta, e decorre de 3 fatores. Menos aumento da compressão mecânica dos vasos coronarianos, devido à contração mais forte do miocárdio circundante, músculo do coração, tendendo a reduzir o fluxo coronário. Entretanto, um efeito oposto resulta da duração aumentada da diástole, maior tempo de relaxamento do coração. Menos ação direta sobre os vasos coronarianos, embora seja um efeito de pequena monta, se comparado ao terceiro fator. Menos efeito dilatador metabólico resultante da força de contração aumentada e devido a metabólitos produzidos localmente, resultantes da hipóxia miocárdica reativa. O aumento do fluxo de sangue nos vasos coronarianos é necessário para preservar a integridade do miocárdio que está trabalhando mais durante o transe. Contudo, pessoas que têm problemas nesses vasos tenderão a aumentá-los mais. 3. Efeitos cardíacos. A adrenalina é um poderoso estimulante. Age diretamente no miocárdio, células do marca-passo e tecidos de condução do ritmo cardíaco. Essa estimulação é independente das alterações da função cardíaca secundária ao retorno venoso aumentado e a outros efeitos vasculares periféricos. É interessante notar que, sendo uma função essencialmente de doação, a mediunidade se utiliza em larga escala do funcionamento do coração, o órgão cuja relação psíquica é a doação. A frequência cardíaca aumenta e, muitas vezes, o ritmo cardíaco é alterado. Os médiuns, portanto, tendem a apresentar arritmias cardíacas. A sístole cardíaca, contração da musculatura do coração, é mais curta e mais poderosa. O débito cardíaco, quantidade de sangue que o coração injeta e manda para o corpo, é aumentado. O trabalho do coração e o consumo de oxigênio são aumentados acentuadamente. A eficiência cardíaca, trabalho realizado em relação ao consumo de oxigênio, é diminuída. O eletrocardiograma ECG também apresenta alterações, menos diminuição da amplitude da onda T menos desvio do segmento ST, podendo ser atribuído à hipóxia miocárdica. A mediunidade não age como um exercício aeróbico que melhora o funcionamento cardíaco. Antes ela representa uma estimulação que precisa ser bem dosada para que se obtenham os melhores resultados. 4. Efeitos sobre os músculos lisos. Os efeitos são variáveis nos diferentes órgãos. A musculatura lisa gastrointestinal é relaxada. O tônus intestinal diminui, a frequência e amplitude das contrações espontâneas são reduzidas. O estômago é geralmente relaxado e os esfíncteres, pilórico e leucical, são contraídos.
No entanto, esses efeitos dependem do tônus pré-existente na musculatura do estômago. Se ele já estiver baixo, ocorrerá contração. Isso justifica a necessidade de alimentação leve antes das sessões mediúnicas e porque, algumas vezes, o estômago parece torcer-se. A adrenalina relaxa o músculo detrusor da bexiga e contrai o trígono e os músculos do esfíncter. Isto pode resultar numa hesitação na micção e contribuir para a retenção de urina na bexiga. Havendo retenção, a possibilidade de formação de cálculos vesicais aumenta a longo prazo. 5. Efeitos respiratórios. A adrenalina estimula a respiração, mas é um efeito breve. Ela afeta a respiração mais significativamente através de suas ações periféricas, particularmente relaxando a musculatura brônquica. Possui uma ação broncodilatadora poderosa, mais evidente quando a musculatura brônquica está contraída devido a doenças como asma. Há aumento da capacidade vital e alívio da mucosa brônquica. Provavelmente isso ocorra por diminuição da liberação de histamina. A adrenalina aumenta a frequência respiratória e volume corrente, reduzindo, assim, o conteúdo de gás carbônico nos alvéolos. Sabendo-se da necessidade aumentada de oxigênio durante o transe mediúnico, esse aumento da função respiratória é coerente e facilmente previsível. 6. Efeitos metabólicos. A adrenalina eleva as concentrações sanguíneas de glicose e de lactato. O efeito predominante sobre a insulina é o de inibição. A adrenalina diminui a captação de glicose pelos tecidos periféricos, em parte pela ação da insulina, mas estimula a glicogenólise, quebra da molécula de glicose armazenada, na maior parte dos tecidos. O transe mediúnico consome glicose, inclusive aquela armazenada pelo corpo, levando à perda de peso. Não se deve descuidar, portanto, do consumo de glicose durante o transe mediúnico. É preciso que, antes da sessão, o médium tenha se alimentado. A alimentação deve ser forte o suficiente para prover a quantidade necessária de glicose e leve o bastante para não pesar no estômago, já que o sangue está desviado para fora dessa víscera. Ocorre aumento na concentração de ácidos graxos livres no sangue pela ativação da lipase, enzima que digere gordura. A gordura é depositada na musculatura e no fígado, provavelmente devido à quantidade aumentada de ácidos graxos no sangue. Ocorre ainda aumento de colesterol, fosfolipídios e lipoproteínas, aumentando também a incidência de arteriosclerose e doenças da artéria coronariana. A ação calorigênica, aumento do metabolismo, refere-se a um aumento da ordem de 20 a 30% no consumo de oxigênio. O médium tem uma sensação de calor e os gastos de energia diminuem o peso. 7. Efeitos variados. A adrenalina promove redução no volume plasmático circulante, pela perda de líquidos sem proteínas para o espaço extracelular, aumentando assim as concentrações eritrocitárias, de glóbulos vermelhos, e de proteínas plasmáticas. Isso deve ser cuidado com a ingestão de líquidos antes da sessão, pois o médium sentirá sede e a falta de líquidos circulante predispõe à formação de cálculos renais, na vesícula e na bexiga. Ocorre aumento na contagem leucocitária total, número de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa imunológica do organismo, mas causa eosinopenia, diminuição dos glóbulos vermelhos. Alterações do hemograma podem aparecer sem estar acompanhadas de sintomas de anemia ou diminuição na capacidade de reagir a infecções, gripes e resfriados. A adrenalina promove a aceleração da coagulação sanguínea, provavelmente devido à atividade aumentada do fator V de coagulação. A ação sobre as glândulas secretoras não é acentuada. Na maior parte das glândulas a secreção é inibida, parcialmente pelo fluxo de sangue reduzido pela vasoconstrição. O médium então tenderá a alterações hormonais discretas ou com sintomas, como hipoglicemia, hipotiroidismo, etc.
A adrenalina causa estimulação da secreção de lágrimas e de uma secreção mucosa escassa das glândulas salivares. É comum o médium chorar durante a sessão, não significando necessariamente tristeza. Ocorre ainda sudorese e aumento da atividade pilomotora. A pessoa sente arrepios, não relacionados ao frio, e diz que é o espírito, quando, na verdade, trata-se de uma reação normal à descarga de adrenalina que ocorre no transe mediúnico. O suor tem um odor característico diferente do suor de exercício físico. A adrenalina causa medrise por contração da musculatura ocular e abaixamento da pressão intraocular, tanto em pessoas normais, como em portadores de glaucoma. A adrenalina não excita diretamente a musculatura esquelética, ligada aos ossos, com comando voluntário, mas facilita a transmissão neuromuscular e abole temporariamente a fadiga devido à estimulação rápida prolongada do nervo motor. Há aumento real na força motora dos membros. Doses elevadas ou repetidas de adrenalina, ou correspondente de excesso de transes mediúnicos, levam à lesão das paredes arteriais e do miocárdio. São lesões graves com aparecimento de regiões necróticas, com morte de células, semelhantes às do infarto do miocárdio. 8. Efeitos sobre o sistema nervoso central, SNC. A adrenalina não é um estimulante poderoso do SNC por causa da dificuldade dessa molécula muito polar, com carga elétrica importante, penetrar no SNC. Em muitas pessoas, a adrenalina pode causar agitação, apreensão, cefaleia, dor de cabeça, e tremores. Esses efeitos podem ser secundários aos efeitos cardiorrespiratórios e metabólicos periféricos. Esses sintomas não devem ser confundidos com o tipo de espírito manifestante, nem com determinado tipo de mediunidade ou trabalho mediúnico. Além dessas alterações que ocorrem em níveis químicos, a mediunidade ocasiona alterações em níveis menores intracelulares. As pessoas que apresentam capacidade mediúnica têm metabolismo energético próprio, adequado a essa função. São grandes produtores de ectoplasma. Ectoplasma, que Kardec chama de energia vital, é o veículo transmissor do pensamento e, portanto, necessário para a realização do transe mediúnico. Ele é composto de uma parte material, energia vinda da respiração, e outra parte imaterial, o fluido vital. Todo transe mediúnico consome energia que é obtida nos processos respiratórios em nível intracelular. No corpo humano, as células apresentam estruturas, lugares específicos para cada função, que são as organelas. Em todas as células humanas a organela responsável pela produção de energia, as mitocôndrias, local onde ocorre a respiração celular. O processo químico da respiração consiste basicamente em deslocar elétrons de um complexo, substância cuja molécula é grande, para outro, até chegar ao oxigênio, o receptor final de elétrons. A passagem de elétrons de um para outro complexo libera energia na forma de fótons, onda eletromagnética de luz, que é armazenada numa molécula especial, o trifosfato de adenosina ou ATP. Sempre que há necessidade de energia, qualquer célula do organismo irá recorrer às moléculas de ATP, bastando retirar um fosfato e transformar em ADP adenosina difosfato. A transformação em monofosfato é menos energética. Esses A.T.P.S formados nas mitocôndrias podem ser usados imediatamente ou podem ser guardados pelo organismo, na forma de gordura, tecido adiposo. Paralelamente à formação dos fótons, ocorre um escape energético da energia que está agregada ao fluido vital da pessoa, fabricando o ectoplasma. Esse processo está na dependência do gene contido na mitocôndria, um gene circular que não faz parte dos genes nucleares. Cada mitocôndria possui um gene circular e o número de mitocôndrias numa célula é muito variável. Os músculos estriados, músculos esqueléticos, são as células que mais têm mitocôndrias,
podendo chegar a um total de 300 dessas estruturas numa única fibra, célula muscular. Pessoas com abundante produção de ectoplasma são mais sensíveis às percepções mediúnicas, pois o veículo do pensamento em grande quantidade facilita isso. Essas percepções podem ser desagradáveis e, num mecanismo de defesa e proteção contra elas, o próprio organismo encarrega-se de minorá-las. Isso pode ser feito de dois modos. Menos diminuindo a produção global de energia e de ATP, por diminuição do aporte de oxigênio, por doenças pulmonares ou por tabagismo. Menos utilizando o maior número possível de ATP, deslocando a reação para esse lado, e armazenando na forma de gordura, na obesidade. Em níveis ainda menores, ondulatórios ou de consciência, os sintomas que a pessoa irá sentir devidos à mediunidade ocorrerão na área psíquica e serão sintomas mentais, vivências internas ou comportamentais. Os fenômenos mediúnicos sempre ocorrem com uma alteração do nível de consciência, isto é, do estado de vigília, do quanto estamos acordados e despertos para o mundo à nossa volta. Naturalmente, o nível de consciência de uma pessoa oscila durante o dia a cada 90 minutos, a pessoa como que adormece e volta a acordar, repetindo o ciclo várias vezes. Essas variações normais da consciência predispõem ao transe mediúnico, quando o nível rebaixado é aprofundado e a duração prolongada. Com isso, há uma dificuldade em perceber a realidade, o mundo e as coisas ao redor, as quais parecem diferentes, com menos densidade e peso, estrutura. É a desrealização, uma sensação de estranheza para com as coisas. Concomitantemente, a pessoa sente-se também ela estranha, como se não existisse uma relação contínua entre ela agora e a de minutos atrás, como se ela tivesse se tornado uma outra pessoa, mas não totalmente diferente dela. É a despersonalização. Observam-se oscilações bruscas de humor, irritabilidade, tristeza, tendência ao choro ou euforia, alegria exagerada, sem motivo, pueril e tendendo facilmente à irritação e à briga. Pensamentos recorrentes, repetitivos, são frequentes, sejam sobre assuntos complexos, o futuro da pessoa, sua capacidade de realização, autoestima, sejam sobre questões triviais, brigar com o vizinho, intolerância. A capacidade crítica está prejudicada e a pessoa parece não entender explicações recebidas, repetindo a mesma frase ou decisão anterior, apesar de ter prestado atenção à conversa. A capacidade de concentrar-se também diminui e a pessoa fica dispersiva, distrai-se com qualquer coisa. Seu pragmatismo, a capacidade de realizar coisas úteis, diminui. Há, porém, um juízo preservado e a pessoa tem consciência de todos esses sintomas e sofre com isso. Essa percepção correta do que está acontecendo é importante para diferir, psicopatologicamente, os fenômenos mediúnicos dos quadros de psicose. Em níveis psíquicos mais profundos, subconsciente, também há alterações. No cérebro humano, há uma região importante bem no meio, o hipotálamo. Por estar na parte interna do cérebro, essa região não é cortical, parte mais externa, e, por isso, não é consciente. Apenas o que ocorre no córtex cerebral é consciente. No hipotálamo estão os núcleos nervosos responsáveis pelos comportamentos psicobiológicos básicos, de sobrevivência. Isso não é exclusivo do ser humano e é chamado de cérebro reptiliano, um cérebro de lagartixa que provê apenas a vida daquela criatura e de sua espécie. Os comportamentos psicobiológicos são 4: fome, sono, agressividade e sexualidade. Na mediunidade, todos podem estar alterados, mas o mais comum é a alteração de um ou dois, que se alterna com a dos outros no decorrer do tempo. A fome pode estar aumentada, como já foi visto, ou diminuída, numa negação da vida. O sono pode estar aumentado ou diminuído ou fragmentado.
Sendo uma das fases do ciclo sono-vigília que mais depende do relógio biológico humano, está em relação direta com o funcionamento da pineal. Sempre que afetado, para mais ou para menos, será um sono de baixa qualidade, não reparador. O sono coloca a pessoa encarnada em contato direto com o mundo espiritual. As perturbações do sono representam, portanto, perturbações desse intercâmbio. Assim, os períodos de adormecer e despertar são importantes para o preparo do sono e no trazer suas recordações. A agressividade estará aumentada, determinando comportamentos de irritação, intolerância, discussão e brigas, até de violências físicas. Quando voltada para si, a agressividade exacerbada torna-se a base dos transtornos de humor, depressão ou mania, do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, das fobias, medos específicos, da síndrome de pânico, desespero perante a vida e principalmente diante do limite da morte. Pode também chegar à autoviolência física, o suicídio. A sexualidade estará comprometida, não no sentido de homo-heterossexualidade, com comportamentos bizarros, perversões, e perda de domínio, compulsões. Além disso, e muito mais frequente, a sexualidade apresenta-se alterada como a base dos relacionamentos e vínculos humanos. A sexualidade alterada levará ao isolamento social, afastamento do convívio das pessoas, exclusão e abandono de si e do mundo. Em nível inconsciente, Jung refere-se às instâncias da mente humana. Há 4 diferentes formas de o ser humano perceber a realidade e agrupam-se 2 a 2, complementando-se. Há, pois, o seguinte esquema: intuição, espiritualidade, e sensação, corpo como um todo. Mais emoção, coração, sentimentos, e razão, cérebro, pensar. O equilíbrio central é raro e momentâneo, pois a mente é dinâmica e não somos perfeitos. Sempre que um dos polos estiver superexcitado, continuamente gastando a maior parte da energia da mente, o polo oposto estará atrofiado, necessitando de energia, atenção e desenvolvimento. O conjunto de opostos razão e emoção foi bem explicado na peça teatral Conhecimento e Boa Vontade. O binômio intuição-sensação reporta-nos a base orgânica da mediunidade, os hormônios sexuais. É na puberdade, com o afloramento da sexualidade, que a mediunidade começa a aparecer. Essa relação entre mediunidade e sexualidade não poderia ser diferente, pois a sexualidade é a base dos vínculos entre os seres humanos, e a mediunidade é uma função baseada em vínculos, em convivência. A mediunidade vincula os seres encarnados e desencarnados, para que, convivendo, possam evoluir harmoniosamente. 6. Mecanismos da mediunidade. Acoplamento áurico. Chamamos de acoplamento áurico ou envolvimento, denominação criada por Edgar Darmond, a completa interação entre médium e comunicante, por meio de suas auras. A entidade se aproxima do médium e o abraça com a sua aura. Estabelecida a sintonia, a aura do médium se mescla da entidade, formando um único campo energético, por onde são transmitidas as ondas mentais e as energias entre ambos. Quanto maior a sintonia, mais homogêneo e estável será este campo e, portanto, mais eficiente o acoplamento, permitindo maior fluidez na comunicação e no trabalho a ser desenvolvido. Circuito mediúnico. Chamamos de circuito mediúnico a corrente energética formada entre os médiuns durante um trabalho mediúnico. Segundo Carlos Torres Pastorino, em seu livro Técnica da Mediunidade, a mediunidade pode ser medida e considerada com todos esses termos: vibração, período, frequência, onda e corrente. A diferença reside nisto: a corrente elétrica é produzida por um gerador, e a corrente mental é produzida pela nossa mente e transmitida por nosso cérebro. No cérebro temos uma válvula que transmite o que recebe, tal como um aparelho de rádio. Vejamos,
Então, alguns termos de eletricidade aplicados à mediunidade, na explicação do autor. Vibração, onda e corrente. As vibrações, as ondas, as correntes utilizadas na mediunidade são as ondas e correntes de pensamento. Quanto mais fortes e elevados os pensamentos, maior a frequência vibratória e menor o comprimento de onda. E vice-versa. Frequência. Cada cérebro pode emitir em vibrações ou frequência alta ou baixa, de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. O amor vibra em alta frequência, o ódio, em baixa frequência. São polos opostos. Quanto mais elevados os pensamentos, em amor, mais alta a frequência e mais elevada a ciclagem. O que eleva a frequência vibratória do pensamento, vímulo, é o amor desinteressado. Abaixa as vibrações tudo que seja contrário ao amor, raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, indiferença, egoísmo, vaidade, enfim qualquer coisa que exprima separação e isolamento. Ondas amortecidas. Atingem rapidamente um valor máximo de amplitude, mas também rapidamente decrescem, não se firmando em determinado setor vibratório. Na mediunidade, ondas amortecidas são as produzidas por cérebros não acostumados à elevação, mas que, em momentos de aflição, proferem preces fervorosas. A onda se eleva rapidamente, mas também decresce logo a seguir, pois não tem condição para manter-se constantemente em nível elevado, por não estarem a ele habituados. São pessoas que, geralmente, se queixam de que suas preces não são atendidas. De fato, produzem ruídos, mas não conseguem sustentar-se em alto nível, não atingindo, pois, o objetivo buscado. Indutância, a inércia da eletricidade, na mudança de uma direção para outra, na vibração. Na mediunidade observamos também o fenômeno da indutância, que provoca muitas vezes momentos de silêncio. O médium treinado permanece calado, nesses momentos. O não desenvolvido intromete aí pensamentos seus, colaborando na manifestação externa. Se a indutância é muito grande, a comunicação torna-se imperfeita e falha. Isso pode ser causado por defeito do aparelho receptor, médium, ou do aparelho transmissor, espírito. Qualquer dos dois, sendo humanos, pode ser fraco e apresentar indutâncias muito fortes, e atos longos. Corrente contínua ou alternada. Nossos pensamentos podem permanecer em corrente direta, quando concentrados em dado objetivo permanentemente, emitimos, apenas. Mas podem passar a corrente alternada, quando emitimos e recebemos alternadamente, isto é, lançamos o pensamento e obtemos a resposta. Também a mediunidade pode consistir numa corrente direta, quando caminha numa só direção, do espírito para o médium, numa passividade absoluta. Ou pode ser executada em corrente alternada, quando o médium age, com seu pensamento, sobre o espírito. Campo elétrico. Uma reunião mediúnica forma, inegavelmente, um campo elétrico magnético. Quanto mais estiver o ambiente carregado de eletricidade ou magnetismo positivo, mais eficiente será a reunião. Quanto mais esse ambiente estiver permeado de forças negativas, mais perturbada a reunião. Quem pretende fazer reuniões espíritas, eletromagnéticas, sem preparar antes o campo elétrico magnético, sujeita-se a decepções de toda a ordem, a interferências, a fracassos. Note-se, porém, que o campo elétrico pode também ser perturbado por entidades desencarnadas que têm a mesma capacidade que as encarnadas de emitir ondas eletromagnéticas de pensamento. Condensadores. No ambiente mediúnico, os assistentes e médiums são verdadeiros condensadores, que formam o campo eletromagnético. Entre cada criatura existe o material isolante, o ar atmosférico. E por isso o campo se tornará mais forte quando houver mais de uma pessoa. Aqueles que não são médiums, funcionam como os condensadores fixos,
que recebem e emitem energias num só comprimento de onda, não sendo capazes de distinguir as diversas estações transmissoras. Os diversos espíritos não podem, por isso, receber e transmitir as mensagens deles. As ideias ficam confusas e indistintas. Já os médiuns são verdadeiros condensadores variáveis, com capacidade para selecionar os espíritos que chegam. Então recebem e transmitem cada comprimento de onda por sua vez, dando as comunicações de cada um de per si. Quanto maior a capacidade do médium de aumentar e diminuir a superfície do campo estabelecido pelas placas, tanto maior a capacidade de receber espíritos de sintonia diversa, elevados e sofredores. Há médiuns, porém, que parecem fixos em determinada onda, só recebem e transmitem determinada espécie de espíritos, provando com isso a falta de maleabilidade de sua sintonia. Para modificar a sintonia, o condensador variável movimenta as placas, aumentando ou diminuindo a superfície do campo. Os médiuns podem obter esse resultado por meio da prece, modificando com ela o campo elétrico, e conseguindo assim captar e retransmitir as estações mais elevadas, os espíritos superiores. Acumulador e bateria: cada criatura constitui um acumulador, capaz de armazenar a energia espiritual, eletromagnética. Entretanto, essa energia pode esgotar-se. E se esgotará com facilidade, se houver perdas ou saídas dessa energia com explosões de raiva, ou com ressentimentos e mágoas prolongadas, embora não violentas. Os acumuladores nem sempre possuem cargas suficientes de energia para determinado fim. São, então, reunidos em série, formando uma bateria. Na mediunidade, quando um médium não é capaz de fornecer energia suficiente sós, reúne-se com outros, formando uma reunião. Também a bateria pode esgotar-se. Mas a vibração das ondas de pensamento e a prece podem carregar novamente a bateria. Esse processo é, com frequência, utilizado nas reuniões, durante ou após a manifestação de espíritos muito rebeldes, que descarregam a energia. Uma prece repõe as coisas em seu lugar, infunde novas energias à bateria e permite a continuação dos trabalhos. As pontas: a eletricidade positiva ou negativa se agrega mais nas pontas ou extremidades pontuadas. Daí terem nascidos para-raios. Essa razão pela qual as mãos, os pés e, sobretudo, os dedos, são as partes mais carregadas em nosso corpo. Por esse motivo os passes são dados com as mãos abertas, o que em o Novo Testamento se diz impor as mãos, para que os elétrons fluam através dos dedos. Abastecimento: todas as criaturas humanas têm uma capacidade elétrica, como vimos, porque o próprio corpo é um eletrólito. Essa eletricidade estática pode ser transformada em corrente, seja ela direta ou alternada, se o indivíduo se ligar a um abastecedor de força. Temos assim que a corrente elétrica poderá ter curso se a pessoa se ligar a um acumulador, unir-se a outra pessoa com vibração suficientemente forte, a uma bateria, reunir-se a uma corrente de pessoas, ou a um gerador, a força cósmica, por meio da prece. Resistência e impedância: no fato mediúnico observamos com frequência tanto a resistência quanto a impedância dos aparelhos, médiuns. A resistência é oposta às comunicações telepáticas que lhes chegam. Sentado a uma mesa de trabalhos, com a bateria boa, o médium sente os sinais elétricos que lhe chegam à mente, e resiste, nada manifestando, por causa do temor de que esses sinais não venham de fora, mas de dentro dele mesmo. Isto é, que não seja a comunicação de um espírito desencarnado, mas apenas de seu espírito encarnado. Em outras palavras, teme que não seja uma comunicação, mas simplesmente um caso de animismo. Numa sessão bem orientada, o que se quer é coisa boa, não importando a fonte de onde provenha. Se a comunicação é boa, sensata, lógica, construtiva, que importa se vem de um espírito encarnado ou desencarnado.
Se nada vale a comunicação, deve ser rejeitada, venha ela de uma ou de outra fonte. A razão é que deve ter a última palavra. Mas além dessa resistência à corrente direta, e que geralmente é consciente, existe também a impedância, ou seja, a resistência quase sempre inconsciente à passagem da corrente. O médium não faz de propósito, ao contrário, conscientemente se coloca à disposição. Mas, sem querer e sem saber, não deixa que seus órgãos especializados vibrem suficientemente para permitir a eletrificação do fio. E a comunicação não se dá. Pode ser que essa resistência, ou melhor, impedância, seja resultado de fatores estranhos, a questão do material que lhe constitui o corpo físico e que torna difícil a eletrificação. Em vista disso é que se aconselha aos médiuns não se alimentarem excessivamente, nem ingerirem álcool, nem carne em demasia, para que oponham menor resistência às comunicações. Corrente de Foucault ou parasita. O conhecimento desse efeito é de grande utilidade para a constituição da mesa mediúnica, e explica por que, desde os primórdios, os bons dirigentes de sessões fazem sentar os médiuns intercalando-os com não-médiuns. A razão dada é que os não-médiuns servem para sustentar a corrente. Perfeitamente lógico e verdadeiro. Mas agora, pela comparação com a corrente de Foucault, podemos perceber o motivo científico. Se os médiuns se sentam todos de seguida na mesa, forma-se a corrente parasita, que pode provocar interferências no campo magnético da mesa, fazendo que a vibração recebida por um médium repercuta nos que lhe estão ao lado, perturbando-os. Transformadores. Em certas reuniões mediúnicas, há elementos humanos que funcionam como verdadeiros transformadores que aumentam a corrente. Quase sempre são pessoas que não são médiuns, e até que muitas vezes se julgam inúteis na reunião. Ficam ali parados, concentrados, firmes, mas nada sentem. No entanto, estão servindo incalculavelmente para o bom êxito das comunicações, são os chamados estacas de sustentação de uma reunião. Sem a presença deles, a reunião se tornaria tão fraca que quase nada produziria. Como há esses transformadores que aumentam a corrente, existem os que agem de modo inverso, diminuem a corrente. São aqueles que se isolam do conjunto, ou porque permanecem preocupados com seus pensamentos próprios, ou porque cedam ao cansaço e durmam. A interrupção de corrente trabalha como um transformador que diminui a corrente, embora não a corte. Retificador. Também na reunião mediúnica há pessoas que atuam como válvulas retificadoras, quase agentes catalíticos, que permitem, ao aparelho sensitivo, médium, a recepção de mensagens. No entanto, essa tarefa é quase sempre afeta a seres desencarnados, que facilitam a recepção das correntes provenientes do mundo astral mais elevado ou mesmo do mundo mental. É a chamada telemediunidade, em que um espírito retifica as correntes mais elevadas, tornando-os acessíveis aos aparelhos encarnados. Em muitas ocasiões, esses intermediários acrescentam, a essa tarefa, a de transformadores, para diminuir a intensidade da corrente, a fim de poder ser recebida pelo aparelho mediúnico. Médiuns de sustentação. Chamamos de médiuns de sustentação aqueles médiuns que compõem a corrente, mas não têm mediunidade ostensiva, ou seja, não dão comunicações diretas, nem apresentam qualquer fenômeno mediúnico evidente. Em geral, são pessoas dotadas de alta capacidade de concentração, bons doadores de energias, com muita facilidade de visualização e projeção de fluidos e formas, bastante seguros, emocional e espiritualmente, amorosos e dotados de bom senso de responsabilidade e compromisso. São peças essenciais na formação de grupos mediúnicos, por suas características mentais e energéticas que interferem positivamente no equilíbrio e na manutenção das energias do grupo. São capazes de elevar o padrão vibratório da corrente ou de sustentar um médium durante uma manifestação,
sem se desequilibrar ou perturbar. São também ótimas referências para os dirigentes, pois, em geral, costumam captar com facilidade as alterações vibratórias no ambiente e, como não costumam ficar mediunizados, podem ajudar muito, observando o andamento do trabalho e prevenindo ou informando qualquer perturbação que necessite de mais atenção, ou mesmo ajudando um colega que não esteja se sentindo bem. Torres Pastorino fala deles nos itens condensadores, corrente de Foucault e transformadores, acima descritos, demonstrando a importância de seu papel de isolantes e moduladores na corrente mediúnica. Iscas ou cabides mediúnicos. É muito comum os médiuns, na véspera ou no dia do trabalho mediúnico, se sentirem diferentes, incomodados, e, depois de passada a reunião, voltarem ao normal, sem conseguirem atribuir uma razão lógica para esse mal-estar. Isso acontece por causa de um mecanismo que Wagner Borges chama de isca ou cabide mediúnico, que é a transferência de uma ou várias entidades desencarnadas da aura de outras pessoas ou de um ambiente para a aura de um ou mais médiuns. Em geral, os mentores ou amparadores se valem desse recurso para dar assistência a entidades muito desequilibradas, de forma que possam ser ajudadas pelo próprio médium, pelo contato com a sua energia e os seus pensamentos, ou sejam levadas ao grupo mediúnico do qual o médium faz parte, no dia da reunião. Quando são levadas à reunião, penduradas nos médiuns, as entidades podem se manifestar por estes mesmos médiuns, se tiverem psicofonia, ou podem ser retiradas de sua aura e transferidas para outros médiuns. Podem ainda ser atendidas no astral pelos dirigentes espirituais encarregados do trabalho, sem manifestação direta no físico, aproveitando apenas o ambiente fluídico e vibratório da reunião. A conexão com estas entidades pode acontecer tanto no dia da reunião, como vários dias antes dela, dependendo da disponibilidade e capacidade do médium, bem como da assistência a ser dada. E pode causar vários sintomas desagradáveis, tais como leve alinhamento, como se a pessoa estivesse aérea. Sensação de opressão, sem causa aparente. Sensação de peso no peito. Maior irritabilidade, sem motivo. Cansaço exagerado, sem razão. Mal-estar geral repentino. Sensação de perigo. Sono quase incontrolável. Pensamentos de tristeza, melancolia e pessimismo que não são costumeiros. Sensação de estar sendo observado ou perseguido. Tremores ou arrepios desagradáveis pelo corpo. Percepção de odores desagradáveis sem origem definida. Dores repentinas e sem razão pelo corpo. No entanto, se o médium tem relativo equilíbrio e conhecimento do que se passa e de como pode controlar o processo, ajudando, inclusive, será capaz de manter-se equilibrado até o momento de ser desligado da essa entidade S, prestando serviço a muitas pessoas e entidades. Por isso a necessidade do estudo e do conhecimento, do autocontrole, da serenidade e do amor incondicional pelo ser humano, seja ele encarnado ou desencarnado. Aparelhos extrafísicos. São aparelhos produzidos pela manipulação ou condensação de fluidos astrais, e aplicados, conectados ou ligados remotamente a chakras ou órgãos físicos, provocando alterações temporárias nas faculdades de pessoas e médiuns, ou dando-lhes proteção energética ou vibracional. Embora o conceito seja mais conhecido pelo efeito prejudicial de sua aplicação por obsessores, os aparelhos extrafísicos podem também ser usados por mentores ou amparadores para provocar, intensificar, diminuir, bloquear ou modificar capacidades psíquicas e energéticas de médiuns, ou ainda para monitorá-los ou inspirá-los à distância. Podem também provocar alterações psíquicas, interferindo na consciência e na lucidez dos médiuns, bem como alterações de percepção, provocando clarividência, clareaudiência e outros fenômenos anímicos. 7. Tipos de mediunidade.
Embora as classificações sejam humanas e sirvam apenas para facilitar o melhor entendimento do assunto, já que os fenômenos mediúnicos não obedecem a qualquer critério que possamos criar para eles, vamos aqui citar 2 critérios que julgamos importantes neste nosso estudo, para melhor compreensão da própria mediunidade e de suas consequências. Quanto à natureza. Segundo Edgar Armond, no seu livro Mediunidade, quanto às causas ou razões de ser, podemos dividir a mediunidade em 2 grandes grupos, natural e de prova. Mediunidade natural é aquela que advém da evolução ética e intelectual do próprio indivíduo como espírito, aumentando, em consequência, sua percepção espiritual. Segundo Armond, no livro Prática Mediúnica, é faculdade própria do espírito, conquista sua, quando já adquiriu possibilidades maiores, quando atingiu graus mais elevados na escala evolutiva. O espírito, já convenientemente evoluído, é senhor de uma sensibilidade apurada que lhe permite vibrar normalmente em planos superiores, sendo a faculdade puramente espiritual. Em mediunidade, ele ainda acrescenta que a mediunidade natural, sendo um sinal de desdobramento ou apuração de sensibilidade, dá ao indivíduo mais amplo conhecimento do mundo material em que vive e, ao mesmo tempo, lhe proporciona conhecimentos mais ou menos dilatados dos planos de vida situados em outros mundos. Portanto, em qualquer ponto do universo em que esteja o indivíduo, ela se exerce com as mesmas características e consequências, sendo, pois, como dissemos, um fenômeno de constatação e aplicação universais. Quanto maior o grau, o índice dessa sensibilidade, tanto maior a intuição e, consequentemente, tanto maior o campo que o indivíduo abrange na percepção dos fenômenos e dos aspectos da vida cósmica. É claro que os que possuem hoje sensibilidade já evoluída, colhem o que plantaram em vidas anteriores, recebem o resultado das experiências que já realizaram, das provas que suportaram, e seu número é restrito. Já a mediunidade de prova, também chamada por Armond de mediunidade tarefa, é aquela recebida em determinadas condições, para utilização imediata. Segundo ele, em mediunidade, é a posse de faculdades não propriamente conquistadas pelo possuidor, ou fruto de sua superioridade espiritual, mas dádiva de Deus, outorga feita a uns e outros, em certas circunstâncias e ocasiões, para que, no seu gozo e uso, tenham a oportunidade de resgatar dívidas, sair de um ponto morto, de um período de letargia ruinosa, despertando, assim, para um novo esforço redentor. Em prática mediúnica, ele diz também que é capacidade transitória, de emergência, obtida por graça, com auxílio da qual o espírito pode apressar sua marcha e redimir-se, foi fornecida ao médium, por uma condição física especial que lhe permite servir de instrumento aos espíritos desencarnados para suas manifestações. O espírito ao encarnar-se, já trazendo em seu programa a missão mediúnica, recebe um corpo físico apropriado, o qual, desde a matriz, sofre as adaptações necessárias, mormente no campo do sistema nervoso cerebral, que é afinado para vibrar ao contato das radiações perispirituais. Por outro lado, como já dissemos, todo espírito tem um tônus próprio, uma vibração e luz próprias, que variam segundo suas características morais. Quando, pois, o espírito, ao encarnar, se prende aos ligames do corpo físico, passa a irradiar, através deste, uma gama, vamos dizer, somática, global, destes característicos, radiações estas que formam o que, comumente, se chama aura individual. Como resultado, pois, do processo de adaptação sofrido pelo corpo físico e de sua interpenetração pelas radiações áuricas individuais, adquire o médium um grau determinado de sensibilidade que lhe permite sentir, mais ou menos intenso ou amplamente, as impressões do plano hiperfísico. É o que diz também Ramatiz, no livro Mediunismo,
afirmando que há grande diferença entre o médium cuja faculdade é aquisição natural, decorrente de sua maturidade espiritual, e o médium de prova, que é agraciado imaturamente com a faculdade mediúnica destinada a proporcionar-lhe o resgate de suas próprias dívidas kármicas. Através de processos magnéticos, que ainda vos são desconhecidos, os técnicos do astral hipersensibilizam o perispírito daqueles que precisam encarnar-se com a obrigação de trabalhar, pelo da mediunidade, a favor do próximo, e também empreender a sua própria recuperação espiritual. No além existem departamentos técnicos especializados, que ajudam os espíritos a acelerar determinados centros energéticos e vitais do seu perispírito, despertando-lhes, provisoriamente, a sensibilidade psíquica para maior receptividade dos fenômenos do mundo oculto, enquanto se encontram encarnados. Esse é o mandato mediúnico ou a transitória faculdade concedida a título de empréstimo pelo Banco Divino. Em mediunidade, Harmon afirma ainda que recebendo essa prova de misericórdia de Deus, concedida, quase sempre, pela intercessão de espíritos amigos interessados no seu progresso ou a pedido próprio, de duas uma, ou o beneficiado cumpre eficientemente a tarefa retificadora e, neste caso, sobe um degrau na trajetória espiritual, ou fracassa e, então, sofre as consequências naturais de sua obstinação ou fraqueza. É claro que não estamos subestimando ou desmerecendo os médiuns pessoalmente, mas, simplesmente, classificando-os segundo seus valores mediúnicos, todos merecem o maior respeito e suscitam em nós, pela própria natureza edificante de suas tarefas, os melhores sentimentos de afeto e solidariedade. Essa condição generalizada de inferioridade espiritual é também a razão pela qual a mediunidade de prova traz consigo esse cortejo doloroso de perturbações físicas e psíquicas que lhes transforma a vida, muitas vezes, em longo martírio. E ainda a razão porque a faculdade não é, na maioria dos casos, estável, permanente, segura, mas flutuante, incerta e alternativa, demonstrando altos e baixos, acusando períodos, mais ou menos prolongados, de atividade intensa ou de estagnação. E nem podia deixar de ser assim, porque esta mediunidade de prova, em si mesma, como já vimos, não é estável, mas transitória, e outorgada ao espírito, por tempo determinado, para determinado fim. Os próprios guias desses médiuns, e mesmo de grupos de trabalho, possuem qualidades correspondentes, estão em igualdade de condições, muito embora no desempenho de missões úteis e na posse, como é natural, de um certo adiantamento ou superioridade sobre aqueles que protegem ou auxiliam, como auxiliares de entidades mais elevadas, que dirigem agrupamentos mais amplos, cumprem, assim, seu dever e obtêm, por esse modo, oportunidade de, a seu turno, se melhorarem e evoluírem. Daí o inconveniente de se confiar sistemática e cegamente nos guias, sem o emprego criterioso da razão e sem se levar em conta as diferenças que decorrem das desigualdades dos planos em que atuam uns e outros. Quanto aos efeitos provocados pelos fenômenos mediúnicos, podemos dividir a mediunidade em dois tipos básicos. Mediunidades de efeitos físicos que, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, é aquela que se traduz por fenômenos materialmente tangíveis, como sons, fenômenos de voz direta e tipologia, movimentos, levitação, ou deslocamento de corpos sólidos, aporte. Já Edgar Darmond, no livro Mediunidade, a define como a mediunidade em que fenômenos objetivos se revelam, envolvendo elementos materiais pesados, permitindo o exame direto, do ponto de vista científico. Para ele, nesta modalidade de feitos físicos, o médium não é agente, não é produtor de fenômenos, mas, unicamente, um elemento que fornece parte dos fluidos necessários à produção de fenômenos. E dizemos parte dos fluidos,
porque há também necessidade de outros fluidos que o médium não possui e que são retirados de outras fontes. Hammond inclui neste grupo também as curas, entendendo que o efeito final do fenômeno é material, uma vez que se dá no corpo físico do assistido ou paciente, e a materialização, já que a figura é formada pelo espírito comunicante, a partir do ectoplasma do médium e de elementos da natureza, é passível de exame físico, toque ou mesmo análise laboratorial. E mediunidades de efeitos intelectuais, que é aquela cujo produto tem influência moral ou intelectual, aquela que produz fenômenos que não podem ser atestados do ponto de vista material, mas podem ser percebidos pelo conteúdo que apresentam ou informam, ou pelos sentimentos e pensamentos que inspiram, por não poderem ter vindo do próprio médium, nem de sua personalidade atual. Estão nesta categoria a psicofonia, a psicografia e a psicopictografia, ou pintura mediúnica, por exemplo. Dentro de cada uma dessas categorias de efeitos, poderíamos ainda dividir as mediunidades em vários outros grupos, usando diversos outros critérios, dependendo da finalidade e da profundidade do estudo que se faz. 8. Mediunidade e espiritualidade. O melhor médium é o médium espiritualizado. Houve um tempo em que o refrão "o melhor médium é o médium evangelizado", criado pelos espíritas, chegou a ser tomado como lei. Acontece que, como a mediunidade só passou a ser sistematicamente estudada e treinada dentro das casas espíritas, era natural que, para eles, o melhor médium fosse o mais evangelizado, uma vez que o espiritismo é uma doutrina baseada no cristianismo, nos ensinamentos deixados por Jesus nos evangelhos. O desvio começou quando esse parâmetro tornou-se popularmente difundido, como se o médium que professasse qualquer outra religião ou doutrina, ou que não professasse nenhuma religião ou doutrina, não pudesse ser um bom médium, um médium responsável, um médium voltado para o crescimento espiritual de si próprio e das pessoas com quem convive. No entanto, mais importante que a crença professada pelo médium, é a forma como entende, exerce e usa sua mediunidade. E nesse aspecto, pouco importa se segue os ensinamentos de Jesus, Buda ou Krishna, pois todos eles, em essência, dizem as mesmas coisas, ensinando que somos todos espíritos, imperfeitos ainda, encarnando e desencarnando sucessivamente, e todos iguais perante o Criador. Nesse aspecto, importa mais saber como o médium vê o próximo e o que deseja para ele, se usa a sua mediunidade para levar o bem a todos, indistintamente, se usa a mediunidade para aprender e crescer, se, mais do que médium, ele entende que é um espírito e, como tal, deve levar a sua vida aqui na Terra. A condição temporária de médium é apenas mais uma tarefa, mais um trabalho a ser cumprido, que não o exonera de todas as outras tarefas comuns a todos os outros seres humanos. Ao contrário, como médium, ou seja, como intermediário entre os homens encarnados e os homens desencarnados, ele deve conhecer bem a natureza humana e, para isso, deve viver bem no mundo, sem viver para o mundo. Melhor ser espiritualizado que ser médium. A mediunidade é a condição que nos coloca em contato direto com o mundo espiritual, o mundo de onde viemos e para onde voltaremos quando esta vida terminar, mas, sendo neutra em si mesma, da mesma forma que nos dá a possibilidade do contato com os seres elevados, também pode nos colocar em contato com seres desequilibrados e perturbados. O que determina a qualidade dos contatos a serem feitos por seu intermédio é a intenção do contato e, principalmente, o nível espiritual de quem a possui e exerce. Quanto mais espiritualizado for o médium, no sentido de ter consciência de sua condição de espírito em experiência na carne, aprendendo e corrigindo-se para crescer, mais elevados serão seus contatos e mais positivos os frutos desses contatos, mesmo quando manifestando entidades desequilibradas, desorientadas e perturbadas,
pois estarão sempre voltados para a espiritualização da humanidade como um todo. De nada adianta ser médiums sem essa consciência, pois não estamos aqui para sermos apenas bons médiums, mas para sermos espíritos melhores, mais éticos e amorosos, e a mediunidade é apenas mais um recurso que Deus nos proporciona para termos sucesso nessa